Esse vídeo vai apresentar o trabalho com a cromatografia líquida de alta pressão, que é comumente chamado de HPLC, em função da nomenclatura em inglês. E esse aparelho tem uma série de exigências para o trabalho. Ele é composto de uma bomba que vai fazer a transposição da fase móvel através da coluna cromatográfica. Coluna cromatográfica é essa barra destacada aqui fora. Então a gente tem a coluna, nós temos então a bomba, a coluna e o detector, que é geralmente um espectrofotômetro com comprimento de onda variável, desde o V até o visível. E para fazer uso, nós vamos ligar a bomba e o detector. Ele, como todo aparelho eletrônico, ele vai fazer uma checagem inicial do funcionamento, que pode levar alguns instantes. E assim que ele estiver acusando pronto para trabalho, nós vamos passar a operar mesmo o cromatógrafo HPLC. Esse equipamento ele está conectado a um computador, já podemos fazer a ligação dele também, e depois que é feita a checagem, a primeira providência que a gente vai ter é abrir a chamada válvula de purga. Então, essa abertura da válvula de purga é para que essa bomba tenha tempo para transferir a solução. No caso, a solução de arraste, a fase móvel, é uma mistura de água e metanol. Então, ela vai transferir para dentro da coluna, vai levar algum tempo. Então, a gente aperta purga. A gente vai começar a ouvir essa bomba fazendo essa purga. E a gente pode, inclusive, controlar pelo gotejamento que está da solução. Então, vamos devolver aqui no descarte. Então, enquanto ele estiver purgando, a gente deixa. Vai levar alguns minutos, então nesse meio tempo, a gente vai trabalhar no computador. Também já podemos ligar. E assim que ele inicializar, nós vamos escolher o trabalho com o programa online. Ele pode trabalhar online, ou seja, registrando as informações da análise à medida em que é feito, ou ele também pode, o computador, trabalhar offline. Então, trabalhar com os dados obtidos, com um cromatograma obtido, para, numa eventualidade, fazer alguma alteração. Então, aqui a gente vai selecionar online, vai abrir uma tela do programa. Esse cromatógrafo HPLC está especificado como canal 2. O outro cromatógrafo gasoso, que também compartilha esse mesmo computador, esse mesmo programa, está em canal 1. Então a gente vai selecionar canal 2, dá OK.
imediatamente abre uma tela onde a gente vai ter uma série de informações sobre a amostra, o método de trabalho e para fazer a aquisição de dados mesmo, para fazer o percurso da amostra. Então, no caso, quando a gente escolhe Sample Info, informações da amostra, então eu posso identificar a amostra, quem é o analista, a data em que está sendo feita essa análise, e essas informações vão constar do cromatograma que vai ser emitido. Aí a gente vai em método. Então o método está aqui, vai trabalhar durante 10 minutos, isso vai ser o tempo que vai ser feita a corrida. E aqui embaixo nós temos uma série de informações, como vai ser feita a integração, como vai ser feito a tabela dos dados, o display, a apresentação do gráfico. Então eu vou selecionar, aqui está selecionado para o trabalho num tempo de 10 minutos. Podemos selecionar o eixo vertical. Eu vou selecionar de menos 30 até 1000 milivolts. Então vai ser a aquisição dos dados. E do OK. E aí a próxima tela é de aquisição de dados. Então está aqui o gráfico que vai ser preenchido à medida em que a gente fizer a análise. Nós podemos regular as especificações do detector. Para essa amostra que nós estamos usando, que é de analgésico, comumente é uma mistura de dipirona e de cafeína. Nós vamos trabalhar num comprimento de onda de 275 nanômetros. Já terminou a purga, então a gente fecha a válvula de purga. E a partir de agora, eu tenho que acionar pump para que ele comece a bombear a fase móvel para dentro da coluna para análise. Na hora da gente fazer a análise, no caso, eu vou fazer a injeção de uma solução de neosaldina preparada usando como solvente água e metanol. Para fazer a amostragem, é importante, como sempre, condicionar a seringa. Então eu vou admitir a solução uma vez, descarto novamente, descarto. E agora nós vamos admitir líquido, aspirar solução para fazer a análise especificamente. É sempre importante que não tenha ar na seringa, porque esse ar vai causar problema dentro da coluna, vai acabar gerando bolsões de ar dentro da coluna que pode prejudicar o trabalho futuro. Então a gente tira o ar, limpa essa seringa, e na hora de fazer a injeção,
existe um micro furinho. Então vou fazer a injeção, vou dar a amostra. Então enfio até o fundo essa seringa. Aí devagar eu faço a injeção, devagar e com cuidado. Aí eu giro esse seletor e à medida em que eu girar, imediatamente eu vou ver que no gráfico já começa a aparecer uma linhazinha, que é a linha de base da mistura, que é a fase móvel, a mistura álcool e água. E à medida em que vai sendo processada essa amostra dentro da coluna, então vão começar a ser representados os picos. Depois de ser injetado, eu retorno esse seletor para a posição original e tiro a agulha e vamos aguardar a saída dos picos. O primeiro pico que vai ser detectado com cerca de 1 minuto e meio é referente a dipirona. Os analgésicos, como Neosaldina, como algum outro desse tipo, o que nós estamos analisando é um contratipo chamado doralgina. A composição é dipirona e cafeína, além de um terceiro componente, que é um estabilizante da fórmula, que é chamado isometecteno. Então, olha, aqui já dá para notar que está começando a sair o pico da dipirona, bem representado, bem descrito. Lembrando que a análise não é, esse gráfico apresentado, não é em tempo real. O detector vai guardar a informação enquanto estiver saindo a linha de base. Quando receber alguma informação diferente daquela voltagem, daquele valor encontrado para a linha de base, ele vai guardar esse registro. E quando voltar o pulso elétrico para o valor da linha de base, então ele retorna e aí é que ele desenha esse gráfico que está sendo visto. Então esse primeiro pico foi da dipirona. Quando chegar por volta de 4 minutos e meio, 4 minutos, vai sair o pico relativo à cafeína e por fim vai sair um pico menos representativo, que é do isometecteno, o terceiro componente dessa formulação, o estabilizador dessa formulação. Então aqui está saindo o pico referente à cafeína, aproximadamente 4 minutos de trabalho. E como é que a gente sabe quem que é quem? Em qualquer trabalho analítico, principalmente nesses que envolvem cromatografia, seja gasosa, seja cromatografia líquida, a gente deve fazer antes a injeção de um padrão. Então foi anteriormente injetada uma amostra de cafeína padrão para saber o tempo de retenção, então relativo a esses 4 minutos, e uma amostra padrão de dipirona, onde a gente encontrou aproximadamente 1 minuto e meio
para passagem por essa coluna que está sendo usada. Esse outro pico que está sendo desenhado, então é o do isometepteno. Ele já aparece com mais de 8 minutos e também é mais de 6 minutos, e ele também é detectável nesse comprimento de onda de 275 nanômetros, assim como a dipirona e a cafeína. Terminada a corrida, a gente até pode pará-la. Vai aparecer uma tela onde a gente vai identificar o cromatograma feito. E assim que a gente der salvar, vai ser apresentado o arquivo PDF com as informações. Então foi feita a doralgina, e esse foi exatamente o cromatograma obtido. E abaixo são apresentadas as áreas do pico, os tempos de retenção. Então cada tempo de retenção a gente vai avaliar qual a concentração dada, e aqui já está calculado em porcentagem justamente. Terminado esse trabalho, convém, se o aparelho não vai ser usado por algum período, que se faça novamente, primeiro, uma purga com a solução que está sendo usada, no caso, a solução de água e metanol. Abrimos a válvula de purga e fazemos a purga. E depois de fazer a purga com a solução de trabalho, com a solução de água e metanol, convém que seja feita uma purga, uma ou duas purgas, com solução, com metanol puro, porque a coluna não pode ser conservada, não pode ser deixada com água. Tende a criar fungo, tende a prejudicar de alguma forma essa coluna. Terminada essa purga, que finalizou o meu trabalho do dia, como o aparelho vai ficar bastante tempo sem usar, nós vamos trocar essa solução por metanol, e vamos fazer pelo menos uma ou duas purgas utilizando só metanol, porque a coluna não pode ficar com água, que vai ser prejudicial à coluna e às análises que são feitas na sequência. Então, a gente vai deixar ela purgando até o final. E aí o aparelho pode ser desligado